Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com João Piccioni, que é CIO da Empíricos Gestão. Tudo e aí, bom? Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tô bem, animado. Tá animado? Olha só, coisa boa. Animado. O rally de semicondutores voltou à tona. As bolsas lá fora estão voando, hein? Recomeçou bem forte hoje. É muito interessante de ver como lá fora os gestores voltaram a falar de tecnologia. Podemos explorar esse tema. Vamos. Nem estava na pauta, mas até vou considerar aqui, incluir. Bom, os temas originais do episódio de hoje eram o gigante acordou. A China liberou um pacote de estímulos à economia, tanto do lado monetário quanto do lado fiscal, e isso acabou animando muito os mercados, principalmente as empresas de commodity. Para discutir este e outros temas relacionados à China, a gente recebe Enzo Pacheco, que é nosso analista de ações internacionais. Seja bem-vindo. Fala, pessoal. Prazer estar aqui. Vamos lá que a gente tem muita coisa para comentar. Boa. Além disso, a gente vai falar da nossa matemática fiscal, né? O que muitos têm apelidado aí a nossa política fiscal brasileira. Teve uma perda de credibilidade muito grande da política econômica nesse enfoque específico e isso está pesando sobre a nossa bolsa. A gente vai explorar esse tema também para tentar separar o que é sinal do que é ruído. Além disso, é claro, teremos o tradicional compra ou vende com Alibaba, Brava Energia, antiga 3R Petroleum, e Tesouro IPCA mais 2035, título de juros reais de longuíssimo prazo do Tesouro Brasileiro. Bom, bora pro nosso tema 1. Hoje não tem jabá, Vamos lá. Não? Hoje não tem jabá. Eu invento algum aqui no meio então da vai história. lá. Não, mas deixa quando chegar no compra e vende. Tá bom, fechado. Bom, o gigante acordou. O PCC, que não é o PCC que vocês estão imaginando, é o Partido Comunista Chinês, causou um belíssimo short squeeze nas ações ligadas a commodities essa semana. Teve um pacote de estímulos que inclui redução de taxas de financiamento imobiliário, redução da entrada mínima para a compra do segundo imóvel, antes era 25%, agora é 15%, redução dos compulsórios exigidos dos bancos e quando o mercado já foi reclamar da falta de estímulos fiscais, porque tudo isso que eu falei até agora é só monetário, o PCC logo voltou lá no Politburo, né, que é, na verdade, um evento aí que eles falam mais de política do que de economia, mas abriram a exceção para falar que o governo gastaria, abre aspas, o que fosse necessário, fecha aspas, para atingir a meta de crescimento de 5% nesse ano de 2024. Mas boa parte do mercado ainda está duvidando se isso vai ser suficiente para reverter essa tendência aí de médio prazo de desaceleração da economia chinesa. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, o que vocês pensam sobre isso, começando pelo João. Só para adicionar, Lari, além dessas medidas que você pontuou, eles também estão tentando estimular a bolsa chinesa, né, as bolsas chinesas com um pacote de estímulo, se eu não me engano, algo ao redor dos 100 bilhões de dólares. E também abaixaram a taxa básica de juros, né? Estão jogando a taxa lá para baixo dos 2%. A taxa chinesa já está mais baixa do que dos Estados Unidos, se aproximando do Japão, mais Europa, enfim. E até é engraçado, a gente estava com o Matheus hoje mais cedo e no comitê macro que a gente tem interno, e ele estava comentando que ele leu alguns estudos de um pessoal falando da possibilidade do yuan se tornar a moeda do carry trade. Eu não sei quem vai ser o doido que vai tomar dinheiro em yuan, né? Enfim, para comprar outras coisas ao redor do mundo. Mas, enfim, essa taxa de juros realmente está ficando bastante baixa. Minha impressão é que o partido partiu pro tudo ou nada. Né? Eles estão vendo que a economia está desacelerando. Primeiro, deixa eu fazer uma breve aspas. Estamos falando da China. É a segunda maior economia do mundo. É uma economia que vai continuar crescendo. É uma economia muito robusta, que tem ali nos seus negócios, vamos dizer, várias
vamos dizer, várias iniciativas acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala que as coisas estão ruins para os chineses, não é que estão ruins, sabe? Assim, as coisas estão acontecendo por lá, tá todo mundo muito bem, obrigado. O país continua crescendo, eles continuam investindo, continuam exportando. Enfim, na margem, as condições estão piores. Então, isso é uma coisa importante da gente ter na cabeça, né? Não é que a China caminha para o abismo, não é bem por aí. É só que, assim, poxa, ela já não vai apresentar o mesmo crescimento que ela apresentou nesses últimos 20 anos, vamos dizer assim. Vamos deixar isso, né? Porque senão o pessoal já... Tem isso, e a questão que fica, às vezes, o pessoal tem que pensar, tipo assim, 5%, pô, quem não gostaria de crescer 5%? Isso. Mas dadas as dificuldades que que os chineses enfrentam, 5% talvez não seja o suficiente para você conseguir trazer todo mundo para uma prosperidade. Mas não quer dizer que é um crescimento ruim, gente, pelo amor de Deus. Isso. Então, qualquer país do mundo gostaria de crescer 5%. Isso mesmo. Né? Isto posto, então parece que o partido caminhou, escolheu estimular fortemente, tentar estimular fortemente a economia, por meio dessas medidas monetárias, medidas fiscais, repetindo um pouco, talvez, o que já foi tentado em outras economias e que não deu certo. Né? O que a gente olha, o que está acontecendo com a China é a mesma coisa o que aconteceu com o Japão no final da década de 80, década de 90. Né? O Japão era o grande exportador industrial do mundo. Né? Eles tinham, vamos dizer, eles eram capazes de competir no mundo inteiro, principalmente com as suas frotas de veículos japoneses, né? Toyota, todo mundo lembra do Honda. modo Toyota, né? Enfim. Just in time. Just in time. E isso, na verdade, foi meio que a derrocada do Japão, né? Engraçado. E né? teve um quê também de bolha imobiliária. Bolha imobiliária, envelhecimento da população. A história parece muito, assim, lembra muito. A diferença talvez sejam lá os conflitos geopolíticos que ainda não aconteceram de fato, né? Ainda a China não partiu para esse caminho e nem sei se vai partir. Lá a gente vinha de um mundo que estava se resolvendo, a gente estava entrando naquele começo pacífico, né? Que é o final da década de 90 ali, da década de 80. Final da Guerra Fria. E aí, bom, e a China está nesse imbróglio, na verdade, ela estruturalmente a gente acha que a China é um país extremamente exportador, e ele não é. Mais de 60%, 70% do que é produzido é consumido internamente. Então só o restante é exportado e a gente está vendo o crescimento de exportação. Por quê? Porque lá dentro a força do consumo começou a decair. E decair com uma velocidade relativamente elevada. Então me parece que essas medidas do governo chinês, elas não vão ser suficientemente fortes para estimular as pessoas a voltarem a consumir. Então aquela transição que todo mundo falava ali atrás, né? O Xi Jinping tinha muito na cabeça, olha, nossa ideia é fazer com que as pessoas consumam muito dentro da China. Essa ideia meio que está ficando para trás. Né? Os chineses gostam de poupar. Até no Asset Day aqui da Empíricos, né? Eu sempre falo do meu professor, o Sheng, foi meu professor da FGV, hoje ele é vice-diretor do Bank of China. Ele pontuou muito essa questão do comportamento do chinês médio. Ele gosta de poupar, ele aprendeu a poupar. Né? Ele não tem seguro-desemprego, seguro-saúde, previdência social. E a maior parte das vezes esse investimento vem do mercado imobiliário, porque você não tem essas opções, né, igual o brasileiro médio aqui. O chinês não investe em bolsa também. Não tem a acessibilidade de você comprar uma ação tão facilmente. Então você tem que recorrer, às vezes, ao mercado imobiliário. E aí, com o mercado imobiliário, né, em queda, a sensação de riqueza do chinês vai só piorando. Então, você já não tem um estado que vai te dar suporte lá na frente. Você vai consumir muito agora? Então, assim, tem essas questões, né? E uma população que envelhece, né? Quer dizer, a gente sabe que quando a pirâmide começa a inverter, as pessoas ficam menos dispostas, inclusive, a colocar seu dinheiro no risco. Ninguém vai querer comprar empresas de tecnologia chinesas num momento como esse. Muito bem observado. Eu vi bastante gente falando de japanização da China, né? Tem muito economista falando isso. E a parte de demografia, assim... eu vi um gráfico
que é de uma apresentação do Roberto Campos Neto, que ele fez essa semana, que é muito boa. E aí ele mostra as curvas de projeção demográficas da China, como essa curva projetada evoluiu ao longo dos anos, né? E assim, 10, 15 anos atrás era uma curva ascendente, e que a população só cresceria. E hoje já é uma curva descendente, né? Então, assim, daqui 10 anos, se continuar as mesmas taxas de natalidade, mortalidade, a população da China provavelmente vai ser um pouquinho menor. Né? E essa tendência se aceleraria isso aí. Com o tempo, né? O estimado que em 2050, acho que é 2050, haja 600 milhões de chineses a menos no mundo. É muita coisa, cara. É tipo 3 Brasis a menos. Isso aí. Por isso que eu volto aqui para aquele nosso grande parênteses, né? São 600 milhões de pessoas. É uma economia super viva, né? Então, assim, puxa, na margem as coisas se deterioram, mas obviamente que localmente as coisas funcionam. Um ponto, né, que a gente vê nesses anúncios, porque primeiro veio o monetário, e aí foi bem-vindo, né? Acho que os analistas gostaram, até porque o corte dos juros veio acima do que o mercado esperava. Mas você via muita gente falando que era necessário uma parte do fiscal. O anúncio de hoje ele não deixou ainda claro quais vão ser essas medidas. Mas, né, você tem lá na fala, né, você pega lá o release que foi colocado no comunicado oficial lá no Xinju, não vou lembrar o nome agora, falando que você tem que segurar o mercado imobiliário para você ter um piso ali, para você não ver novas quedas de preço, para você tentar estimular o sentimento do chinês a querer consumir. Porque o problema é que você está vendo, hoje a casa vale X, amanhã vai valer X menos 10, X menos 20, e aí quando é que isso vai parar? Então, assim, demora cada vez mais a você estimular o sentimento, porque, de fato, os bancos não estão com problema para emprestar. As pessoas não estão querendo pegar emprestado. As pessoas estão querendo salvar. Até você procurar no TikTok, tem um desafio, que é o Extreme Saving. Que é assim, com quanto eu consigo viver no mês? E aí tem uma menina lá, de 26 anos, que falou que, vou tentar viver com 300 yuans, que dava, sei lá, $100 e poucos no mês. Ela reduziu o consumo dela diário de alimentação para $1,40, $1,50. Caramba. E aí tem essas coisas extremas, obviamente, mas aí você vai ver o desemprego dos jovens batendo quase 20%. Então, tipo, você tem que dar também um estímulo para esse pessoal querer voltar. Tem o problema também dos próprios jovens, que às vezes também não buscam o trabalho, mas, né, você tem uma população, como a gente está falando aqui, daqui a pouco vai ter uma população velha. Quem é que vai suportar essa galera? Se eles não estão nem trabalhando hoje para salvar dinheiro, né, para guardar dinheiro. Tanto que eles até anunciaram, uma das poucas medidas que eles falaram, foi um pagamento uma vez para as pessoas de extrema pobreza. Se você for ver lá, hoje você tem 40 milhões de chineses que vivem na extrema pobreza, que recebem algum tipo de pagamento, que é algo em torno de 700 yuans, que dá também $100 e poucos. Por mês? Não. Esse aí por mês. Mas esse pagamento vai ser só um pagamento one time. Tá. E aí isso não teve nem na época do Covid. Pra você ter a noção do problema que tá a economia chinesa. Então, assim, eles sentiram que, de fato, eles precisam fazer algo mais para conseguir ajudar a economia a voltar ao caminho do crescimento. Então, vai estimular venda de títulos pelos governos locais para estimular investimento. Então, assim... Vai procurar recursos em outras fronteiras, né? Então, de fato, essa perspectiva do Xi Jinping, que conseguiria migrar sem grandes problemas, ou até mesmo uma limpeza que seria necessária, né? Você depender só de investimento, só em real estate. Parece que não vai ser tão simples assim. O governo vai ter que entrar e fazer alguma coisa. Então... E eu acho que, assim, a gente não pode tirar da conta. As outras frentes são extremamente prejudiciais. Por exemplo, o Biden, semana passada, foi lá e promulgou uma regra associada à questão dos carros dos veículos autônomos. Né? Nenhum veículo autônomo vai poder rodar com tecnologia chinesa nos Estados Unidos. Então, são coisas que vão... Bom, a outra que ele fez foi o veículo chinês passa a ter 100% de tarifa de imposto para ser vendido em solo americano. Então, assim, são medidas que, de certa forma, vão boicotando um pouco vamos dizer, essa questão das exportações chinesas, que é o que ainda está sustentando a economia. Vamos mais longe, né? Se o Trump realmente vencer e decidir aumentar a tributação de tudo que é eletrodomésticos novamente, né? Aquele negócio, vão aumentar ainda mais.
vai pegar. A parte de semicondutor, a China não está conseguindo, se bem que agora ela até que fechou alguns acordos aí um pouco melhores com... Mas a vida dela não é facilitada. Mas não é facilitada, né? Eles não conseguem evoluir na velocidade que eles precisam para sustentar uma economia pujante, vamos dizer assim, né? Tinha aquele China 2025, né? Que você ia migrando para as novas tecnologias, até carro elétrico eles conseguiram surfar bastante, mas tipo, semicondutor mais avançado, eles não conseguem comprar o maquinário da ASML, que é necessário para desenvolver os chips para inteligência artificial. Então, você está ficando para trás nessa corrida. E aí, né, se você tiver um mundo que vai começar a ficar dividido, vai ter tecnologia americana ou tecnologia chinesa? Será que as pessoas vão querer recorrer à tecnologia chinesa, sendo que não tem uma tecnologia tão avançada igual a americana? Porque eles não têm acesso ao maquinário? Talvez por custo, sim, né? Por custo, mas assim, talvez aí uma parcela talvez mais perto da China ali. Enfim, sempre vai ter oportunidade de negócio. Mas talvez a oportunidade de negócio dele não fique tão boa comparado com outras alternativas. Eu acho assim, para o Brasil, né, para as empresas brasileiras, importa muito. Tanto que a gente viu uma reação muito forte no Ibovespa, aqui falando do índice, né? Principalmente as empresas do setor de metals and mining, metalurgia e siderurgia. Vale está subindo 5% hoje, né? Além de ter subido já o que subiu ontem. Vale, CSN, Gerdau, Suzano tá andando muito bem hoje. Todas as empresas ligadas às commodities, né? Exceto as petroleiras. O que me chama muita atenção, porque assim, quando você tem um país do tamanho da China, tendo o seu consumo interno estimulado, é tudo que as exportadoras para a China querem, né? É o caso de Gerdau, é o caso principalmente de Vale, que tem cerca de 2/3 da sua receita ligada à China. E pelo fato desses estímulos virem muito pelo setor imobiliário chinês, isso é muito importante para essa indústria. Agora, quando você estimula o consumo interno, isso também deveria puxar o olho para cima, né? Só que a gente tem a questão da OPEP, da Arábia Saudita, principalmente, falando que desistiu de cortar a produção, né? Porque outros membros da OPEP não estão respeitando os acordos de corte de produção. Não, acho que se for pegar ontem, o petróleo reagiu bem. Eu não lembro exatamente qual devolveu foi. Tudo. E hoje devolveu. É que eu falo assim, quando saiu o primeiro anúncio, teve essa sinalização. Beleza, então o petróleo, o pessoal vai continuar consumindo, o petróleo valorizou, foi para 72 de volta, lá, sei lá, 70, não lembro exatamente. E aí, hoje você teve essa notícia da Arábia Saudita, que eu acho que é o que está pesando principalmente, assim, né? De novo, eu acho que você pode ter ainda uma preocupação em relação à demanda, que pode pesar no petróleo, mas eu acho que hoje você tem esse peso muito grande desse, que é o principal produtor junto... Sim, não é o principal produtor, porque os Estados Unidos já assumiu a liderança, mas assim, é um dos principais produtores. Então, qualquer movimento que ele vai pegar muito pesado em petróleo, né? Então, acho que hoje fica meio sujo, assim, essa análise. Pra mim, o principal produtor, você falando da Arábia Saudita, né? Não da China, só para deixar claro. Não é, que assim, eu falei principal, mas não é mais, porque os Estados Unidos já é o maior produtor hoje, né? Exportador líquido, né? Perfeito. Assim, pra mim é um belo short squeeze. A gente tá passando por a gente tá vendo, vamos dizer, os investidores que apostaram contra a China começando a recolher os seus shorts, né? Começando a recolher aí as posições vendidas, e aí contra a China, inclusive Bovespa, né? Bovespa nesse balaio de gato ali também contra a China. Vale era uma das empresas mais shorteadas da Bolsa. Pois é. Com o short ratio mais alto. Exatamente. Não necessariamente isso implica em uma retomada econômica. Pode até ser que exista, pode até ser que venha, talvez o pior tenha ficado para trás mesmo, e a gente esteja bem naquele momento da virada, quem sabe. A gente não sabe se essa virada vai ser uma arrancada elevadíssima assim, da economia chinesa, ou se vai ser um voozinho de galinha. A gente não sabe. Né? Vamos lembrar, em 2022, a gente teve um movimento muito similar. Se vocês lembrarem, ali em outubro, a gente teve aquele rally... Foi 2022? Foi 2022 ou 2023? A gente teve aquele rally de 20 dias de Vale, um rally estapafúrdio que levou o Ibovespa... Foi 23. Acho que foi final começo de 23. Eu lembro que a gente teve na nossa reunião de análise aqui. Eu acho que foi final de 23 que a gente teve aquele primeiro call da Gave Call.
E eles falando, olha, a China vai estar retomando, está reabrindo e tal. Acho que eu lembro. Que era o call de reabertura da call China. de reabertura da China. Era final de 23. Final de 23. Era que muita gente perdeu dinheiro nessa. É isso aí. E talvez a gente esteja vendo algo bastante similar aqui, de uma retomada momentânea até que comecem a sair os indicadores econômicos chineses mostrando que, olha, ok, as medidas de estímulo vieram ao público, mas esse call ele não é um call efetivo de fato, ele não é sustentável. Né? Talvez a gente veja isso acontecer e até para ter na cabeça, vale o trade? De repente até vale. É verdade. Mas é uma coisa para quem tem estômago ali para aguentar perder o timing, né? Porque o maior risco, né, nesses tradezinhos aí é perder o timing. Se a gente lembrar nesse momento, eu lembro que, bom, as ações da Vale devem ter saído de uns 70 para uns 80. Foi uma bela arrancada das ações da Vale e depois devolveu tudo. Né? Então, me parece que, de repente, a gente vai ter um desenho parecido. Na mesma época, o mesmo tipo de estímulo, mesma questão da reabertura chinesa, só que agora não é reabertura, é um pacote de estímulo tentando empurrar. Então, mas nada me tira da cabeça que é um short squeeze. Bom, pode ser bom para a bolsa pra caramba, mas é um short squeeze. E com o tempo ele vai se dissipar. Vai se dissipar. Eu não vejo a China com muita força, vamos dizer, pro ano que vem. Me parece difícil. Né? Me parece difícil as commodities sustentarem preços elevados no ano que vem. Especialmente que a gente está nesse ciclo de desinflação. Né? Quer dizer, para as commodities, vamos dizer, sustentarem preços muito elevados, a gente vai precisar que as economias estejam muito fortes. E a gente não está vendo isso nem na Europa, a gente não está vendo isso nos Estados Unidos, os mercados emergentes, então, não preciso nem falar. Então, me parece que tem alguma coisa de errado. Assim, muito mais técnico do que de fundamento. Mas, só para fechar lá, eu prometo. Tranquilo. Não, e eu acho, a única coisa que talvez a gente tenha que ter na cabeça é justamente, talvez a gente esteja nesse vértice, né? Bem no ponto de pior, vamos dizer, né? Aquele ponto de, assim, olha, putz, agora já foi, é o desastre total. E de repente a China vai conseguir dar uma respiradinha, né? Vale o play, vale o call? Não sei, eu tenho dúvida. Acho que no médio prazo não, mas no curto. Eu assim, por enquanto eu tô contigo. Eu acho que médio prazo, a questão estrutural ali, demográfica da China, ela é realmente séria, né, de uma certa forma, e muito relevante para o crescimento. Mas eu tenho ainda minhas dúvidas porque assim, a gente teve pacotão de estímulo no mundo inteiro durante o Covid, né? E a gente viu o efeito que deu, né? A inflação que gerou nas commodities. Tudo bem que teve a questão das cadeias de suprimento e tal, e que foi uma coisa sincronizada no mundo, né? Dessa vez é só a China, praticamente, que está aumentando o estímulo nesse momento, né? Tô falando do fiscal aqui, porque o fiscal, apesar de ele estar pressionado no mundo inteiro, né? Na margem, os Estados Unidos já diminuiu um pouco o déficit, ou sinalizou a intenção de diminuir as despesas discricionárias ali, enfim. Então, eu tenho dúvidas. De qualquer forma, eu acho importante, sim, ter empresas de commodity na carteira. Se você tiver, eu preferiria as produtoras de menor custo, né? Porque elas aguentam sulavanco e ainda conseguem gerar muito caixa e pagar dividendo. Mesmo num cenário em que esse rally das commodities não se sustente, né? Então, assim, é o caso de Vale, de Gerdau, que estão na nossa carteira de dividendos aqui, né? Da Empíricos, é o caso de Prio, que não paga dividendo, mas gera um caixa enorme, faz recompra de ações e tal. Então, enfim, é isso. O Brasil é o grande player de commodity do mundo, né? É isso, As nossas empresas, elas são eficazes, né, na produção de commodities. SLC, a gente tem que é de soja, milho e algodão, a gente tem uma vantagem comparativa muito grande para produzir, mesmo no ano de clima ruim, né, que é como o atual, ano safra ruim, a gente é um grande produtor. Comentários, Enzo, antes da gente pular para o próximo assunto? Go ahead. Vamos lá, então, falar da nossa matemática fiscal. Olha, eu só estou usando esse termo porque ele foi usado por várias outras pessoas. Não fui eu que criei esse termo, mas eu achei ele muito caricato. E, de certa forma, ele ilustra um pouco, ainda que
com certo exagero aí o que está acontecendo nesse momento. Bom, bolsas americanas pertíssimo das máximas históricas, depois do corte de juros pelo Fed. Mas a nossa bolsa não acompanhou, à exceção desses 2 últimos pregões pelos motivos que a gente acabou de comentar. O que acabou frustrando um pouco a nossa expectativa. A gente colocava aqui, a gente do Research, muito corte de juros como o principal gatilho para a Bolsa Brasileira nesse ano, né? O corte de juros lá fora. Mas muito dessa frustração, eu acho, assim, se deve a essa matemática fiscal. Ficou muito explícita no relatório de receitas e despesas do governo do 4º bimestre, que saiu na sexta-feira à noite, atrasado, né? E que, no total, assim, ele mostra uma somatória de 41 bilhões de reais de gastos, de despesas, que estão transitando fora do cálculo da meta fiscal do ano. E mesmo já excluindo esses 41 bilhões, tá difícil de atingir a meta, né? Que tem um piso aí de um déficit de 0,25% do PIB. Então, assim, muita decepção. É claro que teve muita frustração com isso. Essa semana a nossa curva de juros empinou, os prêmios de risco de longo prazo engordaram muito. E o que eu queria perguntar para vocês, e claro que isso machucou nossos ativos de risco. O que eu queria perguntar para vocês estamos fadados a ser o país dos rentistas? Porque, assim, ultimamente só a bolsa do Enzo que tá dando alegria, né? Já pensou, Enzo? Se eu tivesse a chave lá, eu convidava vocês tudo pra fazer episódio lá, mas enfim. Eu aceito o convite, tá? Né? Em antecipação, já aceito. Não, mas aí, pronto, responde. Eu penso mais sempre lá de fora, né? Eu acho que esses episódios, eu acho que demonstram cada vez mais a importância do pessoal ter parcela do seu dinheiro investido na bolsa lá fora. Porque, né, a gente viu o desespero do Matheus aqui esperando pro relatório sair numa sexta-feira à noite e não saía. Eu sei que a vida do Matheus não é muito agradável, não. Que ele estava esperando isso, né? Numa sexta-feira à noite, ele devia ter coisa mais interessante para fazer. É que cobrir política hoje em dia, né? Então, e assim, ele tava ali esperando, e aí vê essa surpresa, tipo, e aí você vai ver na segunda-feira dólar reagindo mal, juros indo para cima, e aí o pessoal fica pensando, por que eu vou ter dinheiro lá fora, né? Tipo, acho que demonstra muito bem o porquê do cara ter investimento lá fora. Tipo, você sempre tem que ficar com uma parcelinha vendida, porque as surpresas aqui normalmente são várias. Sim. Na verdade, a surpresa é usual, né? Eu nem diria surpresa, na verdade. Não, assim, surpresa, infelizmente né? é algo que tá... A gente já tem que contar Aquele com negócio de certo exceção nível. É regra é exceção, né? Eu sempre confundo. Mas... É isso mesmo. Lari, eu tenho dificuldade de acreditar que nós vamos abandonar essa estrutura monetária que a gente tem hoje. Eu acho que o que a gente viu ali entre 2016 e 2020 foi uma ilusão. Né? O que a gente viu depois foi a máxima ilusão da possibilidade da Selic cair abaixo de 5%, vamos dizer assim, né? Aquilo lá não existiu, aquilo lá, enfim, um momento muito distante de qualquer realidade. Mas me parece que o prêmio que o mercado cobra para manter seus recursos em real é esse aí que a gente está vendo na tela. São esses 12% ao ano. Quando vem muito para baixo disso, o mercado dá o seu troco ali, mandando recursos para fora, procurando outros investimentos lá fora. Por vezes a gente tem um IPOzinho por aqui e tal, mas a debandada é sempre muito rápida quando os juros viram, né? Quando a política monetária vira. Precisava fazer muito mais nesse fiscal para a gente deixar esse quadro de país rentista. Mas assim, parece que a dominância fiscal mesmo tá praticamente dada. Você acha que tá dada? Eu acho que não existe governo... não existe crescimento no Brasil sem gastos do governo, sem os gastos exagerados do governo. Né? Com esse arcabouço que a gente tem hoje, né? Com essa estrutura legal e legal acho que é importante, né? O Rule of Law do Brasil, ele traz incerteza jurídica ainda, né? Não tem, assim, é difícil ainda. Melhorou muito, enfim, do passado para agora, mas ainda traz muita incerteza. E acho que assim, a interferência do governo e
essa ânsia em dar benefício, fazer medidas de estímulo para setores que às vezes não tem nem a mínima chance de rodar bem aqui no Brasil, e a gente está vendo isso acontecer de novo, via BNDES e por aí vai, não vai conseguir tirar o Brasil dessa rede que a gente ficou preso. O Felipe fala muito do cercadinho, mas esse cercadinho nosso está cada vez menor, sabe? Né? Antes a gente tinha um cercadinho maior, quer dizer, a gente podia ir para lá ou para cá, acho que num espaço maior. Agora o nosso cercadinho está muito pequenininho. Talvez esse range da Selic aí, essa faixa da Selic seja mesmo desses 10 aos 12 e olhe lá. E é isso que a gente vai viver. Eu acho que, assim, de forma coordenada ou não, na verdade, assim, provavelmente de forma descoordenada, mais do que coordenada, foi escolhido um modelo que a gente tem mais crescimento com mais juros, né? Eu acho que... E muito mais inflação, E mais né? inflação. Até porque, assim, o Banco Central deixou muito claro no Copom da semana passada e na ata do Copom, que saiu essa semana, que, assim, o PIB está crescendo acima do potencial. Quando você tem isso acontecendo, você tem um crescimento inflacionário, né? E vamos lá. Que está rolando e exige esse aumento de juros. A questão é que ele está crescendo mais que o potencial por conta do exagero do estímulo fiscal. Total. Então, assim, eu acho que isso foi escolhido. Então, dito isso, assim, a gente precisa estar preparado para um cenário, talvez, desse modelo mesmo, né? Desse modelo, crescimento acima do potencial, inflação um pouquinho mais alta e juro um pouquinho mais alto, para não deixar a coisa descambar de vez. O problema é que isso cobra a sua conta. Não, com certeza. Não seria minha escolha. Não seria minha escolha, né? É um modelo que não para de pé, né? A gente já viu acontecer em outros momentos. Assim, o nosso déficit nominal está nos mesmos níveis do governo Dilma Rousseff. Total. Eu acho assim, tem muita coisa para resolver nessa frente, mas a gente, né, como selecionador de ativos, eu acho que a gente não pode contar com isso. E o que eu quero dizer com isso é que este modelo, um modelo de alto crescimento, alta inflação e altos juros, não é um ambiente fácil das empresas navegarem. Esse é um ambiente muito difícil, porque você não consegue levantar crédito com tanta facilidade para rolar suas dívidas. Assim, despesa financeira, ela está corroendo do seu caixa numa velocidade inebriante. Então, você precisa ser uma empresa muito rentável, com muita folga de geração de caixa, com um balanço muito robusto, para você conseguir atravessar um ambiente como esse. E aí, eu até fiz um exercício que eu achei muito curioso, assim, você faz um screening, faz uma lista ali, filtra as empresas da Bolsa Brasileira que dão um ROI, retorno sobre o capital do acionista, maior que 16%. Tem uma alavancagem, no máximo de 1,5 vezes, dívida líquida EBITDA, um valor de mercado mínimo aí, de 1 bi, sei lá, uma liquidez mínima. Você chega em 29, 30 empresas. É muito pouco, né? É muito pouco. Mas se você pegar essas empresas no preço certo, assim, você consegue navegar relativamente tranquilo, né? Porque, assim, é o oásis, né? O porto seguro da nossa economia, esse tipo de empresa. Agora, caso contrário, eu acho mais difícil. Nesse momento, a seleção de ações fica muito mais importante. Uhum. Olhar o detalhe realmente é o que, assim, é vital agora para portfólios de ações, né? A barra tem que ser mais alta. O custo de capital, ele tá muito mais alto, né? Bora pro Compor Vende? Bora. Preparados? Preparados. Bom, assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende Alibaba, começando pelo Enzo Pacheco? Eu compro. Inclusive, eu tenho nas minhas carteiras. Aliás, foi um grande acerto seu esse ano, hein? A gente tem que ter um pouco de sorte também, né? Quanto subiu? Bem, com a alta de hoje, tá subindo, acho que 40 e poucos %. A gente colocou lá nos 72 e agora tá aí, a última vez que eu vi tava 105. Assim, eu acho que, até para deixar claro, eu tenho, como a gente conversou aqui, eu ainda tenho muitas dúvidas em relação à economia chinesa, né? Mas me parecia que ao preço
lá que a gente sugeriu atrás, e até agora. Assim, obviamente, agora um pouco menos atrativo, mas eu ainda vejo atratividade no papel. Assim, putz, mesmo que desse muito problema, você teria alguma empresa que iria sobreviver na China. E a Alibaba me parecia uma das poucas das candidatas a continuar assim, né? Continuar vivendo ali. Uma das maiores e-commerce do país. Você tem a parte operação internacional que está crescendo 30% né, ao ano, nos últimos trimestres. Tem a parte de logística que cresce a 15%, 20% ao ano. Então, você tem ali algumas áreas que estão indo bem. Uma parte importante da tese que ainda está patinando, né? Você tem a parte do e-commerce na China, que ainda tem dificuldade, mas não é só o Alibaba. Então, se você for pegar recentemente, teve o resultado da Pinduoduo, que é dono da Temu, né? Ela falou que esperava que as vendas no próximo trimestre ia ser um pouquinho abaixo do esperado, a ação caiu 30%. E a Alibaba foi junto, caiu 5%, 6% no dia. Então, assim, você tem uma dificuldade dentro de consumo interno, beleza? E outro vetor que os investidores estavam interessados em Alibaba, que ainda é um pouco difícil, né? É a parte de computação em nuvem, que é o cloud. No último trimestre, cresceu 6% ao ano, sendo que lá Google, Microsoft, Amazon cresce a 20%, 30%. Então, assim, ela é um competidor muito distante das principais provedoras de cloud. Dito isso, você já viu uma aceleração em relação aos últimos trimestres nessa parte de cloud, mas ainda assim, bem pequena. Ela tem alguns, né, a questão de inteligência artificial também tem oferecido ali alguns produtos para os seus clientes. Ela ofereceu 100 modelos recentemente lá para quem quiser utilizar. E aí negocia ali hoje a 12 vezes lucro, se você colocar o crescimento mesmo que ainda é pequeno, negociando a 10, 11 vezes. Eu não estou falando que a Alibaba vai voltar aos patamares que ela foi negociada ali em 2022. A ação chegou a bater $300. Não acho que vai ser esse nível. Mas eu consigo enxergar essa ação negociando, sei lá, 15 vezes lucro. E assim, eu vou te falar, por que 15 vezes? Você olha empresas de varejo em outros lugares que negociam 15 vezes, que talvez não tenha oportunidade de crescimento igual tem a Alibaba. Então, assim, eu ainda vejo um espaço para valorização. Agora, se o cara tivesse entrado lá atrás, eu achava que era uma oportunidade muito clara. Hoje eu acho que é uma oportunidade clara. Mas tem que ter ciência que esses movimentos dos 2 últimos dias, subir 7 dias num dia, 10% no outro, provavelmente no curto prazo essa ação vai voltar ali nos 90, que seja, mas já vai ser muito acima do começo do ano. E aí no meio do caminho, né, a gente colocou a ação lá no começo do ano na carteira do Moneybets. Você teve o tanto de notícia ruim que saiu no meio do caminho e a ação permanecia ali nos 70, 80 dólares, não vinha muito mais para baixo. Então parece que já estava tudo muito precificado, assim. Então é isso. Eu ainda gosto do papel, acho que você tem uma possibilidade de re-rate ainda que menor agora. E essas outras coisas, se você começar a ver um crescimento, pode também gerar um sentimento também no investidor de que vale a pena a gente apostar na companhia. Então hoje eu compro, mesmo com essa alta. Muito bom. E você, Jones? Nesse preço eu acho que eu já vendo. Eu não tenho muito... É que na verdade eu não gosto dos plays de China nesse momento. Na verdade é uma decisão muito mais top-down do que bottom-up. Eu acho que o bottom-up tem esses pontos sim que o Enzo pontuou. Acho que realmente, assim, a gente já olhou de perto, né, várias vezes esse caso, já discutimos até não poder mais. É um case diferente da média chinesa, sem sombra de dúvidas. É um case que já valeu $300 e agora tá valendo 100. Então, putz, é uma diferença relevante ainda em termos de potencial. Mas eu não sou... no top-down eu prefiro ficar de fora. Eu acho que é um case que ainda guarda certas armadilhas, especialmente sobre essa ótica de estar posicionado em China. Agora, eu vou aqui repetir. Se nós estivermos naquele vértice, pode ser um bom case. Aquele vértice que você comentou do ponto de virada. Do ponto de inflexão da economia chinesa. Provavelmente eu vou perder dinheiro no meu short. Assim, eu não tenho um grande edge sobre China, muito menos sobre Alibaba, mas eu tô com um especialista. Né? Então, assim, se o especialista recomendou, eu estou comprando. É isso. Embora, então.
Agora, começando por mim, assumindo que não tem carteira, você compra ou vende Brava Energia, que é a antiga 3R Petróleo. E aqui eu já queria começar esclarecendo uma polêmica, porque eu recebi muita pergunta esses dias no Instagram. A Empíricos deixou de recomendar a Brava Energia? E a resposta é sim. Nós deixamos de recomendar, substituímos por outra petroleira que a gente prefere. E teve motivos tanto macroeconômicos quanto microeconômicos, mas principalmente macroeconômicos, né? O primeiro, assim, o barril de petróleo está abaixo de $70, né? Isso é muito próximo ao nível de break-even da 3R Petróleo, né? O nível de break-even é onde ela gera caixa zero. Ela gera só o caixa suficiente para pagar os custos da dívida e a operação dela, né? Então, assim, só o custo de extração, sem colocar as despesas, custo da dívida, é $23 por barril. Então, assim, quando você tem um petróleo um pouco mais pressionado, de um lado você tem a guerra entre Israel e Hamas, o soft landing, a economia desacelerando, mas ainda crescendo no mundo inteiro, jogando um pouco pressão altista para o preço do petróleo, mas por outro você tem a OPEP, né, e membros da OPEP aumentando produção, fazendo uma pressão baixista. No todo, assim, parece meio equilibrada a simetria. Então, esse preço do petróleo aí, não sei se tem muito mais para voltar para cima de $120, né? Ou muito para baixo, enfim. O fato é que, assim, aquele papo do produtor de menor custo, quando você está falando de commodity. A gente prefere estar em produtores que têm menor custo para este cenário da commodity. É claro que teve um pouco de frustração aí com a execução, mas eu acho que nada que já não fosse sabido, né? Eu acho que o principal aqui para nossa decisão foi o preço do petróleo em si. A gente gosta mais de Prio, custo de extração $8 por barril. Empresa com petróleo abaixo de 70 gera muito caixa ainda, é muito rentável. Negocia 6 vezes lucro 2025. Free cash flow yield de 18%, o que isso significa? Se você comprar ação hoje, ela vai te gerar um caixa para o acionista equivalente a 18% do preço de compra no ano que vem. Né? Isso assumindo aí condições normais, temperatura e pressão, né? Tem premissas e tal. Então é isso. Respondendo e tirando a polêmica. Mas existe polêmica? Você deixar de sugerir uma ação? Não deveria ter polêmica, né? Eu acho que não deveria ter. Aqui pra gente é quarta-feira, né? Business as usual. Mas Se as condições mudarem, a gente tem que rever o nosso pensamento. Muito bem. É isso mesmo. Eu tô de acordo. Eu tenho case de petróleo na minha carteira também lá fora. Só que tem que se beneficiar de um preço do petróleo, né? Assim, talvez ele não vai muito mais pra cima, eu também não acho que vai muito mais pra baixo. Mas se ele conseguir gerar caixa, pagar dividendo, fazer recompra, eu ainda acho que é válido. Né? No caso da Brava, acho que não seja muito nesse sentido. Então, acho que eu vendo, né? Não compro, não. Muito bom. Você, Jones? Eu vendo, e aí até pelos motivos macro que você pontuou, a gente lá na gestora já reduziu posição em óleo faz algum tempinho, pelo menos nos cases ali que a gente tinha nos portfólios internacionais. Eu confesso que eu acho que o óleo ele tá num ponto de encruzilhada, né? Você tem... Ele vai ser muito dependente de quem for o presidente no ano que vem. Eu acho que se os democratas levarem, acho que o petróleo fica aí onde está. A gente não vai ver muita mudança de patamar de preço. Não, a ideia do Biden agora e depois da Kamala, enfim, seria manter esse nível de petróleo, o preço onde está, né? O Biden foi muito vocal em relação a isso. E o Trump, por outro lado, eu acho que o intuito dele seria muito mais sob a ótica de forçar até um dumping americano. Os Estados Unidos hoje já é o grande produtor de petróleo do mundo. O que ele precisa só fazer é dar condições para as empresas ali dentro a extraírem petróleo por preços mais baixos. E se ele faz isso, ele aumenta brutalmente a produção norte-americana. Eu acho que um dos caminhos que ele tem na cabeça, e para ele seria fantástico, né? Se ele conseguisse implementar isso, porque isso bate direto na inflação.
um dos caminhos é você dar subsídio para o setor de energia lá fora. E acho que o Trump assim, doidinho para fazer isso. Ou dar subsídio, ou abaixar os impostos, enfim. Qualquer coisa que faça com que essa estrutura de produção de preços de petróleo nos Estados Unidos se torne mais barata. Tornando mais barato, ele consegue abaixar o preço do petróleo, quer dizer, o preço do petróleo global cairia, dado que a Arábia Saudita ganha dinheiro a qualquer preço, né? A Arábia Saudita agora está disposta a produzir, porque ela já percebeu que, de repente, esse é um caminho que o Trump vai adotar, então vamos produzir logo antes que as coisas piorem para a gente. Então, meu sentimento é que o preço do petróleo, de repente, é um pouco mais baixo do que a gente está vendo na tela. O que seria muito positivo para ativos de risco no mundo inteiro. Então, vamos ter isso na cabeça. Mas aí, enfim, por esse lado mais macro, eu acho que o micro eu não tenho assim, acho que a 3R teve lá os seus problemas, né, apresentou alguns problemas, dificuldades na hora de se associar, a questão do Papa-Terra, enfim, blá, blá, blá. Mas eu acho que o macro aqui ele é muito mais imperativo. Com certeza. Ele é muito mais difícil. Então, concordo eu vendo. Com você. Agora, o último, assumindo que vocês não têm carteira Tesouro IPCA mais 2035, que está pagando IPCA mais 6,3% ao ano. Começa com o João, ele não falou o primeiro ainda? Começa aí, então, Jones. Mas aí eu já vou fazer meu jabá, hein? Aproveite. Aproveita que hoje não tem jabá do Research, hein? Lari, olha só. Eu vou falar mais sobre a ótica do Tesouro IPCA+, de forma geral, né? A gente gosta do Tesouro IPCA longo. A gente acha que esse juros real nessa casa dos 6,40, né? Teve um vencimento que bateu 6,70 ontem, quarta-feira. Segunda-feira. Não, enfim. Mas a gente acha que você olhar para esses títulos sob uma ótica de longo prazo associados a uma previdência faz muito sentido. E aí eu vou puxar a bola aqui do Enzo, que o Enzo falou bastante aqui de China, enfim, que, né? A gente falou de China e falamos aqui de mercados internacionais. Você ter uma parcela dos seus recursos comprados em dólar no mercado internacional, pensando na sua previdência, faz bastante sentido também. Então, aqui o meu jabá eu compro Tesouro IPCA+, gosto dos vencimentos mais distantes e falo mais, por meio do investimento no nosso fundo Empíricos Global Real Return, que é um fundo que traz uma combinação entre investimento no exterior, a gente compra um ETF global, nesse cara, 40% da carteira. A outra parte da carteira, de 50% a 60%, nós compramos exatamente o juros real, com todo o benefício da Previdência, né? Com todo o benefício de longo prazo da Previdência. Esse é um fundo que está disponível na plataforma do BTG. A gente procura manter essas parcelas bem equilibradas, né? Esses 40% lá fora, dolarizados, e os 50%, 60% nesse juro real aqui. Assim, é como se a gente estivesse juntando o poder do país rentista ao poder da inovação dos mundos lá fora, né? Dos países lá de fora. E lembrando que esse ETF, cerca de 60%, 70% é Estados Unidos. Então, a gente tem muita coisa de tecnologia. Eu acho que é um fundo que, assim, ao longo do tempo, deve apresentar um resultado muito poderoso para quem quer fazer sua poupança de longo prazo e para quem faz aportes recorrentes, né? Aí é a graça da história, né? Acho que fundos de previdência, eles têm essa característica de você ser, vamos dizer, provocado a fazer aportes mensais, e aí você está comprando dólar a todo momento, né? Mesmo quando a taxa está elevada, que você acha que o dólar não vai além, e sempre vai, né? Sempre. E sempre vai. Então, meu jabá tá aqui. Eu compro esse Tesouro IPCA e gosto mais dele ainda dentro do Global Real Return. Perfeito. Muito bom. Agora até eu fiquei com vontade, hein? Tá lá, disponível na plataforma do BTG Digital. Eu sou cotista do fundo já. Eu também. Eu tenho lá, eu tenho uma parcelinha. Tem investimento mínimo? Não tem. Não tem investimento mínimo. Aportes mensais de R$100, né? É o mínimo da previdência da plataforma do banco. Boa. Disponível na plataforma do BTG BTG Digital na parte de previdência, lembrando, né? O fundo de previdência. Muito bom.
Olha, eu também sou compradora de Tesouro IPCA+, de longo prazo, nesses preços. Eu acho que acima de 6%, assim, para você perder dinheiro, meu caro, segurando até o vencimento, né? Sim. Até se vender antes na marcação ao mercado. É difícil. Agora, eu estava dando uma olhada hoje no IPCA+, um pouquinho mais curto, né? No de médio prazo, aquele de 5 anos. O 2029 está pagando IPCA mais 6,5%. Tava 6,70 na segunda, era esse aí. Era esse. Então, eu achei isso muito interessante, né? Porque tem tudo bem que o duration dele é um pouquinho menor, né? Do que 5 anos, porque tem os pagamentos de cupom e tal. Mas achei muito interessante, assim. Na verdade, eu acho que é legal ter vários vencimentos, né? Ter uma mescla aí de vários vencimentos até para diminuir um pouco a volatilidade da marcação ao mercado. Importante, eu acho que nesses ativos é você entender qual é teu prazo médio de resgate, vamos dizer assim, né? Se isso é um investimento para sua vida, aproveitar essas taxas agora, e até uma das coisas que a gente tem falado muito poxa, esse é um momento de aportar, porque a gente está comprando o título a IPCA mais 6,40, 6,50. Né? Então é o momento ideal para que os investidores façam aportes, no caso no fundo, ou nos próprios títulos. Você vai carregar isso de infinito, né? Isso aí. Você, Enzoca? Não tem nem o que dizer, né? Compro, obviamente. Acho que aqui entra muito aquele ponto que você falou do cercadinho. Assim, tem que carregar até o final. Isso. A minha visão é você comprar hoje, com 2035, fazendo esse laddering que você tá falando, né? Você vai escalonando ali, você tem uma parcela que vai vencer em 27, uma 29, ou você tem condição de manter uma parcela maior em 29, não 27, aí você vai colocando uma parcela maior em 35, deixando até vencimento é ótimo. E esse 6, historicamente, quando você compra, se vier pro 3, talvez se você quiser vender ali, tá ótimo. É isso. Então, né? Mas acho que com essa taxa aí, levando até o vencimento, não tem erro, não. É para comprar. Concordo com você. E, aliás, essa semana, parte, né, dos servidores do Tesouro Direto entraram em greve. É verdade. Foi na terça-feira. Só que a plataforma do Tesouro, ela ficou indisponível, né? Ou seja, fechada só para aplicações. Para resgate estava funcionando normalmente, ou seja, o dinheiro de ninguém ficou preso. Né? E espera-se, não deve ficar preso. Mas já voltou a funcionar normalmente para aplicações. A não ser que você queira ir pelo caminho mais prático, que é o Global Real Return, né? Muito bem. Da Empírico Gestão. Fechamos? Fechado. É isso, pessoal. Enzoca, muito obrigada pela presença ilustre. Estava sentindo sua falta aqui no programa e obrigada, Jones, mais uma vez. Valeu. Semana que vem tem mais, hein, pessoal? Um abraço.